Duas crianças construindo um castelo de areia. O menino observa o trabalho delas, dizendo que acha que não está certo. Ele diz que não era isso que ele queria e a menina acaba rindo dele. Nesse momento, um menino mais velho aparece e pisa no castelo de areia das duas crianças enquanto as provoca. Após pisar no castelo, ele diz para as duas irem para outro lugar, fazendo a menina chorar pela obra destruída. Então o menino, que estava com ela, se levanta para responder ao valentão. Nosso protagonista diz para ele sair do castelo de areia, mas isso deixa o valentão bravo e ele pergunta o que ele estava dizendo. O menino demonstra sua irritação, dizendo para ele tirar o pé do castelo. Ao ver o rosto do protagonista, o valentão se encolhe um pouco enquanto tenta parecer sério. Nesse momento, um pé aparece na sua frente, quase como uma sombra. Em um movimento acrobático, o protagonista consegue dar um chute no rosto do valentão. Com esse golpe, o valentão é derrubado com força. Enquanto o protagonista permanece pronto para um possível ataque, o valentão se levanta lentamente enquanto limpa o nariz. Então ele percebe que está sangrando e fica ainda mais bravo com o garoto, mas em vez de revidar, ele começa a chorar, pedindo ajuda. Isso deixa o protagonista sem reação, enquanto seu amigo se esconde atrás dele para se proteger. Poucos minutos depois, o valentão retorna com um curativo no nariz e seu irmão mais velho perguntando se foi o garoto que o agrediu. Nosso protagonista apenas encara o irmão mais velho seriamente, o que o irrita por não obter uma resposta. O irmão mais velho tenta convencer o garoto a falar, mas ele apenas desvia. Isso irrita ainda mais, e o protagonista menciona que nunca aprendeu artes marciais. Enquanto o irmão mais velho insiste em tentar tocar no protagonista, ele apenas desvia de tudo. Quando o protagonista percebe uma brecha, ele acerta um chute entre as pernas do irmão mais velho, o que assusta o mais novo. Nesse momento, o valentão mais novo reclama com o protagonista sobre o que fez com seu irmão. Nosso protagonista menciona que mesmo sem saber artes marciais, ele sempre foi um encrenqueiro, embora não se importasse com as brigas da infância e só se tornasse um problema quando cresceu. Alguns anos depois, o protagonista estava cursando a 5ª série na Moon Elementary School. Enquanto ia para a escola, ele acaba sendo chamado por um grupo de estudantes do ensino médio para um beco. O garoto do ensino médio pede que ele faça um favor a eles enquanto mostra um olhar muito desconfiado. Então ele coloca o braço sobre o ombro do protagonista, dizendo que ele também já foi aluno da Moon Elementary. Então o estudante do ensino médio começa a empurrar o protagonista para o beco onde seus amigos estavam. Um de seus amigos zomba do estudante do ensino médio, Austin, dizendo que ele tinha talento para isso, enquanto a garota do grupo diz para ele se apressar. O estudante do ensino médio olha para ele com um olhar ainda mais desconfiado, perguntando se ele os ajudaria. Nosso protagonista se vira para ele e pergunta o que eles querem. Essa pergunta começa a irritar o estudante do ensino médio, que diz para ele entregar todo o dinheiro. Então o protagonista diz que os estudantes do ensino médio eram tão pobres que precisavam ir buscá-lo das crianças. Com isso, o grupo começa a rir de Austin por ter sido provocado pelo garoto e dizem que o protagonista estava bravo. Austin perde a paciência e tenta lidar com o garoto sozinho, mas o protagonista mostra que sabe lidar com pessoas como ele. Após desviar algumas vezes, o grupo começa a se interessar, com a garota dizendo que estava torcendo pelo protagonista. Vendo que isso poderia atrair muita atenção, os outros garotos decidem ajudar Austin a lidar com ele. Nesse momento, o protagonista acerta um joelho no queixo de Austin. Com Austin derrubado, o protagonista encara o resto do grupo, esperando para ver a resposta deles. Um segundo garoto se aproxima, acertando-o com um soco no rosto, fazendo-o ser arrastado pelo chão com o impacto. Um segundo colegial mostra irritação com o protagonista e decide lhe dar uma lição, mas o protagonista diz que nunca sentiu medo ou pensou no que aconteceria depois enquanto pega um tijolo do chão. Ele diz que sabia exatamente como reagir e então usa o tijolo e acerta com força a cabeça do colegial. Com os dois derrubados, os outros membros do grupo ficam sem palavras enquanto encaram o protagonista. Seu líder, Austin, que eles acreditavam que seria o líder da escola, foi nocauteado com a cabeça sangrando. Isso faz com que os outros percam a cabeça e vão atrás do protagonista em busca de vingança. Mas ele avança contra eles com um tijolo, dizendo que acredita que nasceu assim e que nunca perde em uma luta. A garota do grupo fica em choque enquanto alguém treme ao lado dela, implorando por ajuda, vendo todos sendo derrubados pelo protagonista. Seu tijolo na mão estava completamente manchado de sangue de seus ataques. Quando o protagonista se vira para a garota para descobrir o que ela pretendia fazer, ele a olha de forma assustadora. Poucos minutos depois, na delegacia, o policial pergunta se ele estava falando sério mesmo ao fazer tudo isso, mas o garoto apenas permanece quieto, deixando o policial esperando por alguma resposta. Nesse momento, uma mulher entra na sala com um casaco
e ofegante enquanto chama por seu filho Seth. Ela pede desculpas ao policial enquanto ele apenas diz que estava tudo bem, ainda constrangido com a situação. Depois disso, os dois saem da delegacia sem dizer nada, com a mulher observando seu filho. Ela pergunta se ele estava ferido, e ele balança a cabeça negativamente. Então ela se abaixa para falar com Seth, pedindo que ele prometa uma coisa que o confunde. Sua mãe pede que ele prometa que não brigaria mais com ninguém. Seth assente, concordando, dizendo que não tinha outra escolha porque não queria mais ver aquela tristeza em seus olhos. Ela agradece a Seth pela promessa, mas ele se lembra que na época não sabia a verdade por trás daquela tristeza. O tempo passa e Seth chega ao colégio, ainda com a mesma expressão determinada daquela época. Um garoto abre a porta com toda a força enquanto chama por Seth, claramente procurando briga. Então ele invade a sala e dá um chute nas costas de Seth enquanto pergunta se Seth acha que ele é engraçado. Com esse chute, ele acaba sendo jogado contra a parede. O garoto diz para Seth apenas obedecê-lo e se ele precisa de dinheiro para dar a ele que peça a outra pessoa. Seth fica bravo e pensa em retaliar, mas ele hesita e simplesmente pede desculpas. Mas então o garoto joga a cabeça no chão e diz para ele não fazer isso de novo. Ele ainda diz que ele deve tomar cuidado, principalmente perto dele, se não quiser ter problemas. Após o garoto dar esse aviso, ele sai do quarto cercado pelos amigos que observam Seth rindo dele. Nosso protagonista cerra o punho enquanto treme de raiva até que ele respira fundo e apenas diz que se saiu bem e não está reagindo. Ao chegar em casa, sua mãe o observa e percebe algo. Ela trabalha em um restaurante perguntando como foi a escola e ele apenas diz que foi ótimo. Ele pergunta como está o restaurante e ela diz que está indo muito bem. Steve diz que tudo o que ele queria era ver o sorriso no rosto de sua mãe, não importa o que acontecesse. Mas naquele momento, um carro preto aparece na rua em frente ao restaurante. Ao saírem para verificar o que estava acontecendo, eles notam que havia vários carros e alguns homens saíram deles. Esses homens aparecem com uma foto funeral dizendo que o homem havia falecido, o que choca sua mãe. Seth se assusta, vendo sua mãe desmaiar e pergunta o que estava acontecendo. Ele olha novamente para a foto e lembra que naquele dia algo havia acontecido com eles. Anos se passam e vemos a Yongjin High School, onde havia rumores de um novo aluno e os outros estavam curiosos sobre isso. Conforme o aluno se aproximava da sala de aula, a professora menciona o aluno transferido e pede ajuda com ele. Nesse momento, o aluno chega na sala de aula e se apresenta como Seth Kang. As meninas o encaram, notando que ele era bem bonito enquanto uma delas parecia reconhecer aquele nome. Mas com os murmúrios contínuos, a professora se irrita e manda todos ficarem quietos. Os meninos no fundo da sala já observam com risadas maliciosas, até que um dos meninos acaba percebendo algo e seu amigo pergunta o que aconteceu. Esse menino também reconhece Seth e acredita ter sido uma grande coincidência. Seth se apresenta para a turma, e o professor manda ele sentar no banco vazio no fundo. Então ele se aproxima da carteira e senta ao lado do garoto de cabelo espetado que estava dormindo. Ao olhar para o lado, ele percebe os garotos o encarando com o mesmo sorriso malicioso de antes. Ele decide dar um sorriso amigável ao reconhecer os garotos, notando que eles também estudaram naquela escola. Durante o intervalo, um dos garotos se aproxima de Seth e menciona que eles ficaram tristes quando foram transferidos para o ensino médio. Os garotos começam a cercá-lo dizendo que vão ter um ótimo ano letivo, mas Seth dá um sorriso que irrita o garoto e pergunta se ele não se lembra de quem era. Nosso protagonista diz que não poderia esquecer quem ele era enquanto mostra um sorriso vazio e morto. Aquele rosto assusta o garoto, e seu amigo fica bravo com Seth perguntando se ele estava louco. Naquele momento, o garoto adormecido simplesmente manda todos ficarem quietos. Ele levanta um pouco o rosto, perguntando se eles não viram que ele quer dormir enquanto mostra um olhar estressado. Isso assusta ainda mais o garoto, que apenas pede desculpas a ele. Após evitar uma briga com o garoto sonolento, o valentão se levanta dizendo que não terminou a conversa com o protagonista. Seth se vira para seu colega adormecido, sem entender. O professor abre a porta, tremendo como era um homem muito velho, e se move lentamente até a carteira. Ele tenta começar a aula até que se confunde e esquece qual era a aula planejada para aquele dia. Enquanto isso, o garoto continua indignado, pensando em Seth conseguindo deixá-lo sem resposta e já planeja se vingar dele. Quando se vira para Seth, ele está olhando para a janela ao lado de seu colega sonolento. Seth observa o clima daquele dia com um leve sorriso enquanto ao longe uma das garotas o observava. A garota acredita que este é o mesmo garoto que conheceu quando era mais nova, mas no momento em que ele olha para ela, ela se assusta e se vira. Ele fica confuso, imaginando se ela também o conhecia, mas logo ele ignora e volta a olhar para a janela, pensando que poderia ser divertido. Depois de um tempo, ele se sente tão relaxado que começa a ficar com sono. No momento em que o garoto de cabelo espetado
agitado acorda. Seth desmaia de sono embaixo da mesa. O garoto loiro encara o protagonista e decide sair da sala por um momento. Então os valentões que o observavam com medo ficam impressionados até entenderem que seria uma chance de ir falar com Seth, que estava dormindo. Com isso, o valentão se junta aos amigos e vai até a mesa para acertar as contas com ele. Mas naquele momento, alguém vem para impedi-los. A garota que o havia reconhecido fica na frente dos meninos para impedi-los de se aproximarem de Seth. Isso irrita o valentão, dizendo que será a vez dela também, mas a garota diz que eles não podem causar problemas na sala de aula. Ele diz que não se importa com isso e diz para ela sair do caminho, mas ela não hesita, dizendo que como representante da classe, ela não os deixaria fazer o que quisessem. Nesse momento, a mão de Seth aparece em seu ombro, dizendo que, embora aprecie a ajuda, prefere que ela se afaste. Nosso protagonista se refere a eles como seus amigos do ensino médio. Ele pergunta se eles sentiram sua falta porque ele sentia falta daqueles colegas de classe enquanto demonstrava excitação por uma briga. Enquanto o representante observa curioso, o protagonista começa a explicar sobre sua vida, dizendo que se conteve quando era mais novo por causa de sua mãe, e com isso, o valentão já percebe algo diferente. Mas ele também se lembra das palavras de seu pai, dizendo que ele não deveria deixar ninguém chutar seu traseiro. Poucos minutos depois, o garoto loiro retorna à sala de aula e percebe algo diferente ali. Ele percebe que os valentões não estavam mais lá e volta a se sentar enquanto Seth parecia ter voltado a dormir. A representante da classe tenta olhar para Seth sem virar o rosto enquanto o garoto loiro abaixa a cabeça e volta a dormir também. Então ela se vira para o protagonista, que dormia como um idiota. Enquanto isso, um garoto pergunta aos valentões sobre eles terem perdido para um aluno transferido. Esse garoto é intimidador e os encara com superioridade enquanto tenta confirmar a história deles pedindo ajuda. O valentão tinha um curativo no nariz enquanto dizia que costumava ser fraco no ensino médio, mas algo mudou nele e com isso ele se lembra de como Seth derrubou todos eles com um único golpe. O grandalhão reclama com o valentão Nathan, dizendo que deveria ter vergonha de perder para um fraco. Então o grandalhão vai até a sala de aula deles e olha pela janela perguntando se o aluno transferido estava lá. Com isso, ele abre a porta com tudo já começando um discurso para a sala, querendo saber quem é o aluno novo. O representante se assusta ao ver quem era dessa vez, e já começa a tentar adivinhar quem seria. Nathan menciona que era o garoto ao lado de Victor, enquanto o protagonista continua dormindo. Então ele diz que dará as boas-vindas ao novato. Ao se aproximar, o colega do representante se pergunta por que ele estava lá. Apesar do grandalhão tentar falar com Seth, ele não responde, o que o irrita ainda mais. Seth levanta a cabeça, ainda sonolento, e o grandalhão diz que cuidou de sua fonte de dinheiro. O grandalhão se apresenta como o Goblin da Junction High School, e diz que você deve ter ouvido algo sobre ele. Nesse momento, Goblin começa a olhar atentamente para o rosto de Seth, percebendo que era familiar e se pergunta se eles já tinham se visto antes. Nosso protagonista pergunta sobre o que ele está falando, e então os dois se reconhecem. Acontece que Goblin de Junction era o valentão que destruiu seu castelo de areia e era uma criança. Lembrando disso, Seth se anima, perguntando como ele está e como estava seu irmão, mas não percebe o quanto Goblin estava suando frio, lembrando de seu rosto. Tentando se manter firme, ele apenas diz que o verá mais tarde. Seth sorri, dizendo que está tudo bem enquanto Goblin sai da sala sendo questionado por Nathan. O valentão tenta forçar Goblin a resolver seu problema com Seth até que ele vê o rosto do grandalhão novamente, dizendo para ele se mover. Nathan não entende nada e pergunta se ele não vai resolver o caso, mas Goblin reforça que ele deve sair do caminho. Com isso, Goblin sai da sala, e Nathan apenas parece confuso, e se vira para Seth, sem entender nada. Seth se sente em casa retornando ao seu antigo bairro, até que percebem algo. Tanto ele quanto o representante têm uma leve premonição enquanto Goblin faz uma ligação para seu irmão mais velho. De volta ao restaurante da mãe de Seth, ela pergunta como estava indo à escola. Ele diz que foi divertido, e ela já pergunta sobre a promessa deles. Seth diz que se lembra que não deve brigar com ninguém a menos que o batam primeiro. Sua mãe já demonstra preocupação, e ele diz que iria embora porque tinha aula naquele dia. Mas ao sair do local, é recebido por um homem o chamando de chefe. Nesse momento, ele suspira lembrando ao sujeito que ele não deveria fazer aquilo, e que ele já havia pedido para ele parar. O homem o chama de chefe novamente, e o protagonista repete que parou de chamá-lo que depois de entrar no carro, ele pede para ir rápido, e o motorista continua a viagem enquanto sua mãe os observa. De volta à escola, Seth está dormindo na sala de aula ao lado de Victor. As horas passam, e as aulas também, enquanto Seth apenas fica deitado na mesa dormindo e o representante o encara. Enquanto os meninos falam bobagens na sala, o professor de educação física abre a
porta. Então o representante diz a todos para se levantarem para o professor. Ele vai até a carteira já sem muito entusiasmo e percebe algo na sala. Os dois dormindo no fundo acabam o irritando enquanto os alunos ficam preocupados. Com isso, o professor vai para o fundo da sala muito bravo e para trás dos dois. Nesse momento, ele puxa as orelhas dos dois e as levanta para acordá-los. O professor começa a reclamar com Vitor, dizendo que só soltou da última vez porque estava ocupado com outras coisas. Quanto a Seth, a professora não o reconhece e pergunta quem seria. Que a representante levanta a mão, explicando que Seth era o aluno transferido. Mas como estavam dormindo na aula, a professora manda os dois para o campo de corrida. Em um campo de corrida, os dois olham ao redor enquanto reclamam de ter que fazer isso. Ele explica que os dois teriam que correr 3 voltas no campo, mas inclui que o primeiro a cruzar a linha de chegada não seria punido pelo comportamento naquele dia, enquanto o perdedor se arrependeria de ter nascido, mas os dois continuam sem entusiasmo algum. Enquanto a professora acaba gritando, exigindo uma resposta, Seth acata suas ordens. Então Vitor começa a correr e o professor já apressa Seth por não ter corrido ainda. A princípio, ele corre sem entusiasmo ou preocupação, até mencionar que seria constrangedor perder, e com isso, Vitor se anima para correr. Vitor começa a acelerar, e Seth consegue acompanhá-lo, mas Vitor acelera ainda mais, na esperança de deixá-lo para trás, o que perturba Seth. Entendendo que seria uma disputa, ele se anima com a ideia, e com isso, os dois correm como uma bala passando pelo professor. Ele fica impressionado ao ver a disposição absurda de Seth e Vitor. Os dois correm pelo campo de corrida enquanto se olham como duas crianças tentando ultrapassar o outro. Após terminar a corrida, ambos estão exaustos, e Vitor olha para Seth com curiosidade, enquanto Seth imagina que será divertido. Enquanto isso, o professor continua impressionado ao ver que alguém conseguiu chegar ao nível de Vitor. No dia seguinte, acontecia a rodada final do concurso Seleção de Lutas por Equipes Nacionais na categoria peso aberto. Um homem loiro se gaba de que estava perto de entrar para o time pois só lhe faltava mais um adversário, mas seu oponente era um garoto enorme que olhava por trás com uma aura estranha. Todos os espectadores estavam preocupados com isso, enquanto o garoto parecia incomodado com o comentário do homem, pois mesmo falando tanto, ele não durou na luta e já foi derrotado por ele. Após a luta, o competidor Brockton retorna ao seu vestiário para descansar até receber a visita de Goblin e perguntar o que ele estava fazendo ali. Goblin diz que o garoto do passado que os venceu quando eram mais novos estava de volta. Essa frase deixa Brock assustado e começa a tremer sentado, o que deixa seu irmão curioso. De volta à escola, Seth e Vitor foram mandados para a sala de aconselhamento pelo professor que diz para eles não dormirem em sua classe. Então ele já perguntou a Vitor quando seria sua próxima competição. Ele diz que não havia se registrado e o professor explica que se ele quer ser um profissional, ele também deve prestar atenção ao peso. Então ele se vira para Seth e pergunta se ele está em algum time. Como Seth não entende, ele explica que é sobre times de atletismo, e Seth diz que não está participando de nenhum. Sua frase decepciona o professor pelo potencial desperdiçado antes de mandá-los de volta para a sala de aula. Chegando na sala de aula, o professor idoso manda que eles se sentem em seus lugares. Os dois olham para o professor pouco antes de se deitarem, e enquanto se olham, eles adormecem novamente. No final da tarde daquele dia, Brock vai até a escola para tentar encontrar Seth se perguntando por que bem naquele lugar. Nesse momento, todos começam a espalhar que Brock estava de volta à escola, e mantém todos os meninos atentos a isso. Ele vai até a sala do conselho estudantil, onde o presidente pergunta se ele voltou novamente. Enquanto isso, no quarto de Seth, ele continua dormindo, e Vitor já está se levantando para ir embora. Vitor começa a correr até passar por Brock, chamando de cabeça de vassoura, perguntando onde era sua aula, mas como ele o ignora, Brock agarra sua camisa, forçando Vitor a responder. Então ele avisa que se ele não o soltasse, ele teria problemas. Brock começa a rir, perguntando se ele não sabe quem ele era, mas Vitor admite que não tem ideia de quem ele era, e isso irrita Brock. Nesse momento, Vitor acerta um soco no queixo para fazê-lo soltar sua camisa. Com isso, ele já encadeia uma série de socos contra seu oponente, mas Brock estica a mão, indo atrás de seu pescoço. Brock começa a pressionar Vitor enquanto o segura, perguntando se isso era tudo o que ele podia fazer. Ele reconhece que Vitor tinha potencial enquanto o segurava, mas ele se apresenta dizendo que acabará com ele a menos que alguém o repreenda. Ao se virar, ele percebe o professor de educação física por perto e pergunta se ele estava brigando de novo. Steve vê a briga acontecendo enquanto ele sai e se pergunta o que estava acontecendo naquela escola, mesmo sem saber que era por causa dele. Enquanto isso, na sala do conselho estudantil, eles estão organizando uma reunião. O presidente Jason Tim
começa dizendo que eles sabem por que estão reunidos. Ele explica que Brock está de volta e, embora eles não saibam o motivo, ele causará problemas. Ele apresenta Brock como o representante nacional de luta livre e Vitor como campeão de boxe peso-pena. Ele continua dizendo que a luta entre os dois foi interrompida pelo professor de educação física. Um dos membros do conselho pergunta por que Brock voltou e imagina que ele só quer causar mais problemas. Este membro era o capitão do clube de Taekwondo Gabio, que se pergunta se Brock não deveria estar se preparando para as nacionais. No entanto, alguém responde que está à sua escola também, então ele não precisa de um motivo. Mas Gabi pergunta se eles estão dizendo que Brock perdeu a escola. Jason pergunta a Sam se ele sabe alguma coisa sobre o retorno de Brock, já que eles se conhecem desde crianças. Sam menciona que Brock disse algo sobre buscar o garoto novo, mesmo sem saber o porquê. Isso deixa Jason confuso sobre as motivações de Brock enquanto a reunião continua. Naquele momento, Seth está saindo da escola para ir para casa. Ele percebe um carro preto estacionado e encontra seu motorista dormindo enquanto o espera. Depois de acordá-lo e provocá-lo, eles vão para casa, observados pela representante da classe Sophie. Ela percebe Seth no carro enquanto sua amiga a chama de longe. O motorista pergunta se Seth vai visitar um lugar novamente, e ele confirma. Naquela noite, eles passam pelo restaurante de sua mãe e Seth a observa trabalhando, então diz ao motorista para continuar. Eles chegam ao prédio de uma empresa chamada Sunshine Group. Na entrada, ele é recebido por um homem que o recebe como chefe. Seth sai do carro, recebido por seus funcionários na entrada do prédio. Ele fica irritado e pergunta quantas vezes precisa repetir para não chamá-lo de chefe quando ele está em seu uniforme escolar. Isso leva a um flashback do protagonista em frente ao túmulo de seu pai em um dia chuvoso. Ele olha para a foto no túmulo até que um homem alto aparece com um guarda-chuva, pedindo para eles irem embora porque estava ficando frio. Nosso protagonista pergunta que tipo de pessoa seu pai era. O homem responde que seu pai se tornou o mais forte de toda a Coreia com nada além de seus punhos. Seth pergunta sobre sua mãe e por que ele nunca estava por perto. O homem menciona que seu irmão mais velho sempre cuidou dele. Ele explica que às vezes seu pai saía do trabalho só para vê-lo. Enquanto Seth fica impressionado com essa revelação, seu tio menciona as últimas palavras de seu pai. Ele disse para não deixar ninguém chutar sua bunda porque era vergonhoso. Eles se lembram de assistir de longe enquanto Seth era intimidado por seus colegas de escola. De volta à escola, o presidente Jason vai até a sala de aula do protagonista com seus parceiros e diz para eles esperarem do lado de fora. Quando ele entra na sala, ele imediatamente percebe os dois encrenqueiros dormindo enquanto o resto dos alunos está preocupado com sua visita. Sophie fica impressionada com a visita do presidente, enquanto sua amiga acha que seria uma boa ideia mudar de sala de aula. Jason cumprimenta Sophie, e quando ela pergunta o que ele está fazendo lá, ele pergunta quem é o novo aluno. Ela pergunta se ele fez algo errado, e Jason explica que ele só quer fazer algumas perguntas. Naquele momento, Seth acorda fazendo muito barulho, chamando a atenção deles. Assim que Seth encara o presidente, ele é chamado para a sala do conselho estudantil, mas ele pergunta quem ele é, deixando Sophie preocupada antes de explicar sobre Jason. Nosso protagonista agradece pela visita e pergunta se eles podem conversar ali mesmo. Jason começa a perder a paciência com ele e simplesmente pede para ele acompanhar Victor antes de sair da sala. Sophie diz que o presidente é um cara legal e pede para ele fazer o que ele diz. Logo depois, ele cutuca Victor para acordá-lo e explica o que aconteceu. Ao ouvir isso, Victor pula, derrubando sua cadeira, imaginando o que estava acontecendo com todo. Ele vai para a sala do conselho, e Seth pede para Victor esperar por ele. Então ele percebe o representante da classe O observando. Para acalmá-la, ele ouve um leve sorriso, dizendo que voltaria em breve enquanto segue Victor. Na sala do conselho, Victor arrasta a cadeira que trouxe. Depois de arrumá-la, ele se senta, perguntando por que foi chamado para aquela sala. Jason ajeita os óculos e vai direto ao ponto, perguntando se ele sabe quem é Brock-chan. Ambos ficam confusos até que Victor começa a se lembrar da briga com um cara do dia anterior. Jason explica que até 2 anos atrás, esta escola era para atletas. O governo enviava os atletas mais talentosos de todo o país para estudar lá. Victor pergunta por que ele estava lá se todos sabem dessa história, embora o protagonista não tenha ideia sobre isso. Jason continua, explicando que atualmente é apenas uma escola comum por causa de Brock, que causou muitos problemas até ele ir embora. Mas agora Brock está de volta para encontrar o garoto novo, o que deixa todos curiosos. O presidente pergunta qual é o relacionamento deles, e Seth fica em silêncio por um momento. Ele admite que não tem ideia de quem é Brock-chan, o que deixa todos ainda mais confusos. Enquanto isso, na sala de aconselhamento, o professor
professor fala com Brock, dizendo que ouviu que ele estava na seleção nacional. Ele pergunta por que Brock não parece feliz, já que ele achava que esse era seu sonho. Brock simplesmente se levanta e diz que está indo embora enquanto o professor o chama para um conselho final. O professor diz a ele para nunca desistir dos esportes, não importa o que aconteça, mas Brock apenas o encara e sai da sala, deixando a porta se fechar atrás dele. De volta à sala do conselho estudantil, Jason explica o que aconteceu durante o tempo de Brock, dizendo que vários alunos foram suspensos. Quando ele chegou para ver o que estava acontecendo, era tarde demais porque Brock havia derrubado vários alunos e enfrentou Jason todo ensanguentado. Muitos alunos tinham carreiras atléticas e foram forçados a abandoná-las enquanto Brock quase foi enviado para detenção juvenil e expulso. Ele explica que um membro da equipe de judô estava indo para a seleção nacional, mas foi impedido pelo que aconteceu. Após esse incidente, a escola foi abandonada pelos patrocinadores e se tornou uma escola comum, com os clubes permanecendo intactos. Jason menciona que quem ajudou Brock foi o professor, impedindo de ser punido e o apresentando a um time. Enquanto Seth começa a se cansar da história, o presidente menciona novamente que voltou por causa dele. Victor começa a ficar irritado, olhando para Seth com curiosidade sobre isso, enquanto o protagonista continua sem entender nada. No final do dia, os dois estão saindo da escola enquanto o representante os espera do lado de fora. Nosso protagonista percebe lá esperando, e Victor acaba dando um sorriso provocador. Sophie pergunta se ele está bem e Seth confirma, o que faz Victor sair de cena desejando-lhe boa sorte. Steph continua confusa sobre isso, enquanto Victor se despede de ambos. Ele pergunta se Sophie estava esperando por ele, deixando-a sem resposta. Então ela coloca sua bolsa na frente do rosto, tentando formular uma frase, e Seth continua sem entender, até que ela pergunta se ele se lembra dela enquanto tenta olhar diretamente para ele novamente, mas ele responde que ela é a representante da classe, o que a irrita. Então ele tenta ajudar, perguntando se ele se lembra de quando eles eram pequenos, e ele diz que sabia. Steph menciona que se lembra dela da creche de primavera e que eles eram amigos muito próximos na época. A representante dá um leve sorriso enquanto Steph continua falando sobre como eles costumavam brincar muito na casa dele, o que a faz sorrir. Eles se lembram de vários momentos juntos, desde brincar nas árvores até ela beijando seu rosto, e ele diz que ela não precisa se preocupar porque ele não contaria a ninguém que ela beijou enquanto apontava para seu rosto. Seth explica que eles eram crianças, mas então ela fica bastante desanimada enquanto ele pergunta se ela esperou tanto tempo só para perguntar isso. Nesse momento, os membros do conselho estudantil começam a sair, e ela reclama, perguntando quem disse que ela estava esperando por ele. Ela segue o presidente e sai com os membros do conselho, deixando Seth sozinho. Deixando os dois conversando, o protagonista acredita que eles se dão muito bem e apenas sorri. Enquanto ele segue para o lado oposto, ele se lembra de quando eles eram crianças. Nosso protagonista sorri enquanto continua seu caminho até que vê o carro para sua carona parado novamente. Ele encontra seu motorista dormindo novamente e começa a entrar no carro até ser recebido pelo motorista ainda dormindo. Então, quando ele pergunta por que ele está sempre tão nervoso, o motorista acorda se desculpando. Novamente, ele pergunta se ele deve passar no restaurante de sua mãe para que ele possa vê-la. Seth diz que não e pede que eles vão direto para a empresa. Chegando ao prédio do Sunshine Group no escritório do presidente, ele demonstra tédio com a papelada. Ele começa a folhear os papéis perguntando o que ele deveria saber sobre esses assuntos, mas seu tio pede para ele falar mais profissionalmente quando estiver no trabalho. Os dois se encaram, e o protagonista pergunta se ele realmente precisa fazer isso, já que ele ainda não é oficialmente o presidente. No entanto, seu tio lembra que o grupo Sunshine é o produto do trabalho de seu pai e, como filho único, ele deve herdá-lo. Nosso protagonista diz que tem apenas 17 anos e não sabe muito sobre essas coisas. Com isso, seu tio fica irritado, dizendo que a Sunshine não é uma corporação comum. Ele menciona que as raízes da Sunshine são o que as pessoas chamam de gangues, explicando que elas só parecem legítimas. Sua empresa lida com vários negócios ilegais que surgiram no submundo em todos os setores possíveis. Seu tio o acalma, reconhecendo que ele ainda tem mais 2 anos antes de realmente assumir o negócio, mas ele já adianta que isso não significa nada para o negócio porque ele é filho do chefe que todos os executivos aceitaram. Nossos protagonistas suspiram até receberem uma ligação. Então o tio de Seth atende a ligação, e alguém diz que o pessoal de Busa estava lá. A ligação cai. Ele fica profundamente irritado até que uma porta é arrombada, e o tio pergunta o que eles acham que estavam fazendo. Nesse momento, o chefe do grupo de Busa, Derek Pai, invade a sala, perguntando se ele não era bem-vindo ali. Enquanto o tio diz que era uma traição, Derek responde com raiva, e não aceita Seth no poder porque ele é apenas um garoto.
Sua atitude irrita tanto o tio que ele precisa ser parado por Seth, que intervém na conversa entre os dois. Nosso protagonista o encara e pergunta como estava o nariz de Derek com aquilo. Ele responde que foi descuidado da última vez, e Seth pergunta se ele gostaria de uma revanche. Isso excita o protagonista, dizendo que era o momento perfeito porque ele estava de muito mau humor, e ele pula em Derek. Derek não consegue reagir enquanto o protagonista se aproxima dele, e então um barulho de algo sendo esmagado é ouvido. No dia seguinte, de volta à escola, Seth se despede do motorista enquanto Jason observa chegando à escola. Os dois se encaram, e Seth entra pelo portão, enquanto eles permanecem atentos a Brock. Enquanto isso, Brock ordena que seu irmão traga o protagonista por qualquer meio, e então Jason o percebe de longe observando a entrada. Na sala do conselho, o presidente explica a situação e pede que evitem brigas com Brock. Gabi fica irritado com isso, perguntando quem ele pensa que é e por que eles devem ter cuidado com ele. Sam explica que, como Brock é um representante nacional, ele não tem motivos para brigar com eles. Mas isso só irrita Gabi ainda mais, pois a situação atual da escola é culpa dele. O presidente põe fim à discussão, dizendo que eles não podiam fazer nada a respeito. Essa frase faz Gabi perder a cabeça, lembrando que todos foram até lá porque era uma escola de atletas que perdeu tudo por causa dele. Todos reconhecem que era verdade, embora não possam fazer muito a respeito. Gabi fica furioso e chuta a cadeira, reclamando que precisa recuperar o que Brock tirou dele, e que faria isso a qualquer custo. Enquanto isso, Goblin vai até o quarto de Seth, e o encontra dormindo novamente. Com muito cuidado, ele o acorda, chamando-o para conversar do lado de fora do quarto. Seth diz que está com sono, e Goblin diz que é importante, o que faz o protagonista concordar e ir com ele. Nosso protagonista pergunta se ele quer conversar do lado de fora, e ele confirma enquanto Victor observa os dois saindo do quarto. Enquanto eles saem pelos corredores, Sophie se preocupa com o que vai acontecer. De volta ao pátio da escola, Brock está entediado depois de derrotar todos os alunos que Gabi chamou para ajudá-lo. Brock pergunta se era só isso que eles tinham, e Gabi fica bravo com ele. O atleta desfere um chute em Brock, que bloqueia com o braço. Mas naquele momento, Brock agarra sua perna, dizendo que espera que ele tenha feito suas preces. Então ele puxa Gabi pela perna e o joga com força contra o chão. Depois de derrotá-lo, ele ainda se sente entediado enquanto observa seu corpo inconsciente no chão. Então ele diz que vai garantir que ele nunca mais ande. No entanto, ele é parado pelo presidente do conselho que aparece para acabar com a briga. Brock o reconhece, e Jason pergunta por que ele estava lá, já que ele não tinha nenhum rancor contra a escola. Ele explica que ele realmente não tinha problemas com a escola, e só queria falar com o garoto novo. Jason diz para ele não causar mais desordem dentro da área da escola. Com isso, Brock diz que embora nada possa assustar Jason, porque ele vem de uma família rica, e como presidente do conselho, ele é superior. O presidente se mantém firme, dizendo que não pode deixar a escola inteira se meter em problemas por causa dele. De repente, nosso protagonista chega, trazido por Goblin. Nesse momento, os dois se encaram, e Seth percebe que ele é o Brock de quem tanto falavam. Lembrando do rosto do irmão de Goblin, ele dá um sorriso enorme, dizendo que não mudou nada. Mas então Brock está pronto para enfrentá-lo, e se aproxima do protagonista. Seth percebe suas intenções, e começa a tremer as mãos até cerrá-las, preparando o punho, até que Jason intervém entre os dois, impedindo o avanço de Brock. Ele avisa Jason para não interferir se não quiser se arrepender. No entanto, o presidente permanece firme em sua decisão, ordenando que não briguem na escola. Brock finalmente perde a paciência com o presidente, e decide atacá-lo. Com isso, Seth pede para Jason sair do seu caminho, enquanto o empurra para o lado. Nosso protagonista acredita que ele veio vê-lo enquanto os dois permanecem indiferentes à sua atitude. Jason tenta ameaçar Seth para que não causem mais problemas para a escola, e o protagonista garante que não deixará nada acontecer. Ele pede para ir lutar no ginásio, pois havia muitas pessoas lá. Ele também menciona que eles podem escolher qualquer forma de luta que quiserem, porque ele não se importa. Brock permanece em silêncio, olhando para ele, e Seth diz que não tem medo dele. Então Brock levanta a mão para atacá-lo, e Seth pergunta se ele parece alguém que tem medo de briga. Seu olhar surpreende os dois espectadores até que Seth diz que eles lutarão com um esportista e pergunta onde fica o ginásio. Com isso, rumores de uma luta começam a se espalhar pela escola, dizendo que aconteceria perto do clube de boxe. No ringue de boxe, os dois se encaram enquanto esperam a luta começar. Seth começa a se alongar enquanto sorri para Brock, e Brock tira a camisa, aquecendo os braços. Então a conselheira se aproxima de Jason e começa a provocar, perguntando se ele não iria resolver isso. Nas arquibancadas superiores do ginásio, Nathan se surpreende ao ver a luta prestes
prestes a começar. Mas então a professora de educação física aparece gritando com todos se preocupam com o que vai acontecer, e a conselheira começa a culpar Jason por isso. No entanto, ao chegarem ao ringue, a professora apenas deixa um par de luvas para Seth e diz que eles precisam delas para a luta. Ele menciona que será um árbitro e que eles lutariam sob as regras de MMA com 3 rounds e 3 minutos por round. Seth observa a professora e solta um sorriso confiante. Enquanto isso, na sala de aula, um garoto irrompe gritando que eles iriam lutar no ginásio de boxe. Nesse momento, Sophie se preocupa com isso enquanto Victor acorda ouvindo o nome de Brock. Ambos se encaram seriamente até que o professor os lembra que isso é um esporte. Nosso protagonista decide perguntar a Brock se tudo isso foi porque ele o derrubou quando criança e o chama de mau perdedor. Mas isso só deixa Brock ainda mais impaciente com ele. Brock explica que aquela foi a única vez que ele perdeu uma luta e pergunta se isso é motivo suficiente para ele. O professor toca o gongo, e com isso a luta começa. Brock tenta agarrar o rosto de Seth, que desvia, mas percebe algo naquele movimento. Então Seth agarra o braço de Brock, já preparando seu golpe. Ele acerta uma joelhada contra a barriga de Brock enquanto o abaixa segurando seu pescoço. Após ser derrubado, ele tenta se levantar com muito esforço e dificuldade para respirar, mas Seth não se segura e desfere um golpe contra seu pescoço para derrubá-lo novamente. Todos os espectadores ficam impressionados com o que acabaram de ver enquanto Seth permanece de pé após derrotar Brock. Nosso protagonista se vira para o professor e pergunta se ele não vai começar a contagem, mas ouve que não há necessidade de pressa, o que preocupa Seth. Quando ele se vira, vê Brock tentando se levantar e quase ficando de pé. Brock consegue se levantar completamente sem fôlego enquanto encara Seth. Isso deixa o público louco porque a luta estava apenas começando. Nesse momento, o representante da classe chega ao ginásio enquanto Seth observa seu oponente. O grandalhão avança para cima de Seth, que apenas suspira, dizendo que deveria ter ficado abaixado. Em um movimento rápido, ele desvia do ataque de Brock e agarra sua cabeça. Então o puxa para trás, jogando-o com todas as suas forças no chão. Seth se posiciona sobre ele, perguntando se ele parece fraco enquanto prepara um soco direto no rosto. Brock só tem tempo de perceber o que vai acontecer antes que seu rosto seja esmagado pelo soco de Seth. Todos ficam chocados com isso enquanto Seth continua a bater em seu rosto até o ponto em que o professor ordena que parem a briga. Após Seth parar sua sequência de socos, o lugar fica todo manchado de sangue e o protagonista pergunta novamente se ele parece fraco. No Hospital Sunshine, Brock está sendo tratado, todo enfaixado e descansando após a briga. De repente, ele acorda com um professor de educação física ao lado observando. O professor pergunta se ele está acordado e menciona que o diagnóstico diz que ele precisa descansar por 2 meses. Foi explicado que, embora tenham conseguido consertar seu nariz, ele teve uma fratura no crânio e uma costela quebrada. Ele também avisa Brock que conversou com sua equipe, dizendo que sofreu uma lesão durante o treinamento. Quando ele está mais relaxado, o professor reclama com Brock sobre causar todo esse problema por causa de uma briga de infância. Mas então Brock diz que não se importa com isso porque encontrou algo muito mais interessante do que luta livre. De volta à escola, todos os alunos da sala de aula ficam tensos com a presença de Seth. Seth suspira, deixando os meninos ainda mais preocupados enquanto ele apenas se levanta de seu lugar. Observando o corredor, ele percebe o medo estampado em todos ali, preocupado com sua próxima ação. Chegando ao banheiro, ele encontra um grupo de garotos discutindo o que estava acontecendo. Um deles explica que tudo isso é porque o garoto novo derrotou Brock e seu amigo não consegue acreditar, até que os 2 colegas ficam preocupados, olhando para a entrada do banheiro. Seth se aproxima deles e gentilmente pede que eles se afastem um pouco. Nesse momento, eles se livram dos cigarros e vão embora imediatamente. Victor entra no banheiro e para ao lado de Seth, perguntando se ele está livre depois da escola. Ele se vira com raiva para Seth, dizendo que Brock era seu alvo e chama o protagonista para uma luta no ringue de boxe sozinho. Naquela noite na escola, Victor espera em frente ao ringue de boxe por Seth. Jogando suas coisas para baixo do ringue, ele tira luvas de boxe de sua mochila. Ele se lembra de como foi humilhantemente derrotado por Brock e como Seth o finalizou como se não fosse nada. Victor fica com raiva de si mesmo, percebendo que estava com medo de Brock. Ao Airspace Seth não aparece, o que irrita ainda mais Victor, que continua esperando por ele. Enquanto isso, no prédio do Sunshine Group, Seth está preso com pilhas de documento. Ele tenta sair, dizendo que tem que encontrar um amigo, mas seu tio diz que não pode, e Seth explica que seu amigo está esperando por ele. Ainda assim, seu tio insiste que ele não pode ir, e Seth apenas olha para ele, desanimado. No dia seguinte, Victor está firme em seu intenso treinamento de boxe no gigante. Ele continua seu treinamento até que um homem aparece, pedindo para ele não
se esforçar muito, já que ele não tem uma luta próxima. Vitor responde que ele precisa estar sempre pronto para quando ele precisar estar. O homem tenta explicar a ele que o boxe não renderá muito, e que valeria mais a pena para ele mudar para MMA. Mas Vitor explica que ele não faz isso pelo dinheiro, o que deixa o homem sem palavras. Ele diz que está tudo bem, e que ele fez uma promessa. A promessa de que ele se tornaria um campeão mundial e que não desistiria até conseguir. Depois disso, ele tenta acalmar o homem, dizendo que eles devem brigar logo e vai para a escola. Quando Vitor sai do prédio do ginásio, um carro preto aparece. Vários homens saem do carro e falam com o homem, pedindo para ele vender o prédio, dizendo que vão pagar o que ele vale. Chegando na escola, Vitor vai até sua sala de aula e encontra Seth caído na mesa. Ao vê-lo, Vitor fica irritado, lembrando da briga de Seth e Brock no dia anterior. Ele chuta a cadeira de Seth, fazendo-o acordar todo sonolento. Quando olha para o relógio, ele reclama que ainda não são 7 horas. Seth se vira e vê Vitor atrás dele, reclamando se achou engraçado tê-lo deixado esperando, mas ele explica que tinha muito trabalho a fazer, e é por isso que não apareceu. Vitor fica confuso com essa história de trabalho, e Seth apenas boceja de cansaço. Ele tenta ameaçar Seth caso ele pense em fugir dele novamente naquele dia, mas então o protagonista se anima ao se levantar, perguntando por que ele acha que chegou tão cedo na escola. Nosso protagonista explica que ele não é o tipo de pessoa que foge quando alguém o desafia para uma briga. Essa declaração irrita Vitor, que já estala os dedos de raiva. Com isso, Vitor avança contra ele e tenta dar um soco no rosto de Seth. Nosso monstrinho não se move, deixando o soco acertá-lo no rosto. Vitor ouve o protagonista dizer que não se sente mal com isso, e percebe o que realmente aconteceu. O protagonista segurou o soco de Vitor com uma mão, dizendo que seu soco é bem forte, mas então ele começa a apertar seu punho até quebrar um dos dedos. Mesmo com dor, Vitor continua a encará-lo seriamente, e Seth pergunta se ele ainda pretende continuar. Nesse momento, Vitor prepara um soco com outro punho para derrubar Seth, mas todos os seus socos são desviados até que ele se encurrala contra a parede. Vitor parte para cima dele, aproveitando a situação, e prepara um soco direto no rosto do protagonista. Mas Seth simplesmente dá um tapa com o punho para baixo, derrubando o braço de Vitor, o que o impressiona. Tentando continuar o ataque, Vitor prepara outro punho para golpear. Nosso protagonista cansa de ficar na defensiva e parte para o ataque. O garoto chega na sala de aula, e fica chocado com o que vê. Naquele momento, Seth estava quase sendo atingido por Vitor, enquanto este estava prestes a lhe dar um soco. Quando Vitor deixa nervoso o aluno atrás dele, ele decide que seria melhor deixar para depois. Durante as aulas, todos olham para os dois curiosos sobre o que aconteceu antes. Os dois ficam com uma cara roubada durante toda a aula. As horas passam, e eles continuam tentando evitar olhar um para o outro, até que Sophie chega, chamando Seth para irem almoçar. Naquele momento, ele se sente animado, dizendo que podem ir junto, o que a confunde. Vitor se sente e reclama dele, dizendo que logo descobrirão quem vencerá, mas então ele abaixa a cabeça e volta a dormir na mesa. Quando os dois retornam, eles veem Vitor dormindo e Seth se deita para dormir também enquanto Sophie vai até sua mesa. No final do dia, Vitor se levanta da mesa e chama Seth para segui-lo. Enquanto eles saem do recinto da escola, ele continua dizendo para ele seguir e Seth tenta perguntar algo até que Vitor o interrompe. Ainda assim, ele pergunta se eles chegaram e então Vitor se vira apenas para vê-lo entrando em um carro preto. Seth diz que não tem muito tempo e manda ele entrar no carro. Após eles entrarem no carro, o motorista pergunta, todo desconfortável, para onde ele deve levá-los. Naquela noite, o motorista acende seu cigarro para esperar em frente à academia de boxe de Vitor, perguntando se ele pode ir para casa. Nesse momento, o carro preto retorna e os homens que vieram pela manhã voltam armados. Eles caminham em direção à academia enquanto o motorista apenas fuma seu cigarro. Enquanto isso, dentro da academia, Vitor chama Seth para o ringue. Então Seth olha para o lado e vê uma foto pendurada na parede de um lutador com uma criança. Mas Vitor fica impaciente e diz para ele se apressar, pois Seth disse que estava ocupado. Quando Seth entra no ringue, Vitor admite que está interessado nele desde que foi transferido. Nosso protagonista ainda provoca seu oponente, perguntando como ele conseguiu vê-lo se ele estava dormindo. Vitor se irrita com seu comentário, e Seth diz para ele apenas entregar as luvas. Com isso, Vitor explica que dessa vez lutará sem luvas porque esse é seu esporte. Os dois se encaram seriamente, e Seth puxa a gravata para tirar a camisa. Nesse momento, Vitor fica impressionado ao ver a quantidade de cicatrizes no corpo de Seth. Ele continua a provocar Vitor, perguntando se ele estava com medo, o que o irrita ainda mais. A luta começa com Vitor avançando em sua velocidade. No momento em que ele pretende dar um soco no rosto de Seth, alguém grita por ele. Seu treinador
treinador aparece, ofegante na porta, e interrompe a luta dos dois. Ele pergunta quem são as pessoas do lado de fora do GM, o que deixa os dois curiosos. Quando Seth sai, ele vê seu motorista subjugando os vândalos que queriam invadir o ginásio. Ele pergunta o que aconteceu, e o motorista explica que eles pretendiam atacar. Nosso protagonista pergunta quem eram e por que fizeram isso. O motorista diz que não tem ideia do porquê, e Seth decide levar um deles para perguntar melhor. De volta ao Sunshine Build, eles ouvem que o ginásio tem dívidas não pagas, e é por isso que eles iriam acertar as contas. Ele pergunta se a ideia era tomar o prédio do ginásio à força com isso, mas o homem diz que eles pretendiam comprar o ginásio do treinador. Steph pergunta ao tio o que eles deveriam fazer, e ele pergunta o que o protagonista gostaria que fosse feito. De volta à escola, o professor diz que Victor não chegou e pergunta se alguém teria alguma ideia de onde ele estava. Todos começam a desconfiar que Seth fez algo com ele no dia anterior e Sophie se vira. Então o professor simplesmente ignora a ausência e decide começar a aula de qualquer jeito. Horas se passam e Victor continua sem aparecer na sala de aula. De repente ele aparece na sala e vai até a mesa para falar com Seth do lado de fora. Os dois saem da sala e deixam Sophie ainda mais preocupada. Na lateral de um prédio escolar, Victor fica na frente de Seth, segurando um envelope. Ele o mostra, e pergunta o que exatamente era aquele envelope, explicando que o recebeu no dia anterior. Victor comenta que a dívida dele e de seu pai foram pagas com juros, e Seth questiona o que ele quer dizer. Isso irrita, e ele pergunta se isso foi obra de Seth, mas Seth pergunta qual seria o problema nisso. Com essa resposta, Victor diz a Seth para não se meter nos problemas de sua família, mas o protagonista pergunta se é assim que ele protege seu orgulho. Sua frase irrita ainda mais Victor, que agarra sua gola, mas Seth diz para ele devolver o dinheiro se não quiser a ajuda. Mas Victor explica que os colecionadores desapareceram, e pergunta o que ele tinha feito com aqueles colecionadores. Seth se liberta, dizendo a Victor para se concentrar apenas em seu boxe. Ele também lembra Victor da promessa que fez a seu pai de se tornar um campeão mundial. Então Victor recua quando percebe que Seth sabia sobre isso, e Seth avisa que pode chamá-lo para uma luta quando quiser. Enquanto Seth se afasta, Victor só consegue vê-lo sair, o que novamente o perturba. De volta à sala de aula, Sophie olha para a porta esperando seu amado retornar, mas quando ele chega, ela se assusta perguntando o que estava fazendo. Ela tenta inventar uma desculpa, dizendo que pensou que ele tinha ido lutar novamente. Seth a provoca, perguntando se ela estava preocupada com ele. Então ela corre e surge com um discurso de representante de classe, dizendo que se sente responsável por eles. Com isso, Seth diz que não vai brigar com os meninos de sua classe, percebendo que ela não mudou nada. Sophie não entende, e ele explica que ela sempre foi gentil e preocupada com todo. Enquanto ele sai, Sophie apenas o observa ir embora enquanto alguém os observa de longe. O presidente do conselho se irrita com a proximidade de Seth, e diz que você deveria saber o lugar dele. Em uma velha casa de estilo japonês, Derek espera sentado em uma sala vazia. Um homem com um kimono entreaberto e cheio de tatuagens pede permissão para abrir a porta. Dentro daquela outra sala estava o líder da gangue Santo Nakai, Maduki Ryushi. Derek abaixa a cabeça, pedindo desculpas ao líder, que apenas menciona que ficou extremamente decepcionado com seu subordinado. Ele se desculpa novamente, tentando pedir outra chance de cumprir sua missão, explicando que, como a lebre ainda não foi confirmada, eles poderiam tomar Sunshine se recebessem ajuda da gangue. Nesse momento, Ryushin quebra seu cachimbo, batendo no chão com toda essa força. Ryushin elogia ter ouvido que a lebre era muito jovem. Ele lembra que mesmo sendo muito novo, ainda era uma lebre e deveria ser mais cauteloso. Então ele explica que eles deveriam procurar qual é a fraqueza da lebre, porque como ele não é adulto, ele deve ter uma fraqueza. Derek começa a se lembrar de momentos em que viu Seth com sua mãe após a morte de seu pai, e acredita saber qual seria sua fraqueza. Mas o líder da gangue já adianta que ele deve trabalhar com calma, e tomar cuidado para não falhar dessa vez. Um grupo de garotos aparece no quarto do protagonista liderado por Gabi, que ainda está se recuperando. Ele já grita com todos, perguntando quem era o garoto novo, e Seth se apresenta. Gabi olha para ele com raiva, perguntando se foi ele quem derrotou Brock, e chama Seth para fora do quarto. Mas dessa vez, Seth fica no lugar e pergunta se eles acham que ele é um cachorro para ir quando chamado. Isso irrita Gabi até que Victor chega, dizendo para ele sair do caminho. Quando os outros garotos percebem quem era, eles ficam preocupados. Gabi fica bravo com isso, e Sam aparece na sala, dizendo para ele não tocar no garoto novo. Sam menciona que ele iria se juntar ao clube de judô, deixando todos confusos. Os dois discutem na sala, enquanto Seth continua confuso com toda essa história. Mas então outra pessoa se aproxima da sala, pensando que eles tinham convidado. Naquele momento,
momento, ele observa o corredor, notando um grupo de pessoas se aproximando. O chefe do Clube da Lua, Damian Shah, reclama com o garoto que estava se aproximando por ter ido lá também. Esse garoto era o chefe do Clube do Kennel, Scott Choi, que também trouxe um grupo de alunos. Com isso, Seth suspira, perguntando o que estava acontecendo enquanto arrumava seu cabelo. Vendo a bagunça que isso estava se tornando, Sophie chama a atenção de todos. Ela diz que por causa deles, a classe inteira estava desconfortável. Cada um deles dá suas desculpas para o porquê de estarem lá, e Sophie simplesmente expulsa todos da sala. Após fechar a porta, ela se vira para Seth, dizendo que ele pode ficar mais à vontade agora. Só que ela esqueceu a porta principal por onde eles tentam entrar novamente. Ignorando Sophie, todos voltam para cercá-lo para chamá-lo para os clubes esportivos. Enquanto Seth pensa no que fazer com essas pessoas, Sophie apenas tenta expulsá-los da sala. Nesse momento, o professor de educação física aparece, reclamando com todo. Após todos se encararem, o professor diz que entende o que aconteceu e manda todos para seus quartos. Vendo que não teriam muito o que fazer, todos saem da sala com Gabi avisando que voltaria para falar com ele mais tarde. O professor chama Seth para a sala de aconselhamento, mas ele não entende o que aconteceu. Na sala de aconselhamento, o professor lembra que eles eram uma escola de atletas e tenta pedir para ele entrar para um clube. Seth fica confuso com os pedidos até que o professor se lembra de Brock. Ele explica que Brock era como ele no primeiro ano, com todos os clubes querendo chamá-lo para seus times até que ele se envolveu na briga. Nosso protagonista entende que a professora quer evitar que ele cause problemas, respondendo que está bem, mas já adianta que não tem tempo para se dedicar aos esportes. A professora se irrita, perguntando quão ocupado ele poderia estar sendo um garoto do primeiro ano. Ele acredita que Seth estava apenas brincando, e o protagonista diz que ele é mais do que parece. Ele também adianta que quem deveria estar ali eram os alunos, não ele. Com isso, a professora fica sem resposta, e Seth pede para ele dizer aos alunos para não incomodá-lo mais. Seth completa, dizendo que não foge de uma briga. Enquanto isso, Jason escuta de trás da porta, voltando para reclamar dele por achá-lo arrogante. Jason segue para um prédio abandonado da escola onde um grupo de garotos se reúne para fumar. Um garoto fica impressionado com a presença do presidente do conselho ali. Ele pergunta o que o presidente queria, e ele responde que gostaria da ajuda deles para se livrar de alguém. No final do dia, Seth está saindo da escola e indo para seu carro. Ao passar por uma parede de gapno, um sujeito surge de trás dele com um pedaço de madeira e o acerta. Algum tempo se passa e Seth começa a recobrar a consciência na frente do sujeito com quem Jason estava conversando. O garoto sorri e começa a falar com ele enquanto Seth o encara com a cabeça machucada. Quando ele consegue se levantar, o garoto com um pedaço de madeira o acerta nas costas. Então Seth o encara sério e fica irritado com o olhar do protagonista. Um dos garotos da sala diz que ele parecia muito fraco para alguém que derrotou Brock e outro garoto diz para ele não ser rude. Ao se levantar, Seth diz que está em uma situação interessante. O líder do grupo fica impressionado por ele não estar com medo da situação atual. Nesse momento, o garoto com um pedaço de madeira tenta acertá-lo novamente, mas dessa vez o protagonista está preparado e se abaixa mirando um soco em sua mão. Esse golpe devolve o ataque e o desarma, fazendo a madeira voar para o ar. Com isso, o líder do grupo fica impressionado com o movimento enquanto o garoto grita de dor pelo golpe. Sua mão foi completamente destruída e Seth apenas diz que estava fazendo muito barulho. Então ele desfere 2 socos nele, derrubando-o antes de perguntar quem eram aquelas pessoas, enquanto o líder fica sem palavras. Seth diz que não se importa muito com quem eram e só quer resolver isso rápido. O líder diz que é arrogante e manda todos irem atrás dele, fazendo os grupos cercarem o protagonista. Seth observa bem seus adversários, e quando o líder ordena que ataquem, todos partem para cima dele. Nosso protagonista solta um leve suspiro, se preparando para lutar, e quando está pronto, começa a derrubar seus adversários. Um por um, eles são derrubados pelos golpes de Seth enquanto um deles tenta pegá-lo desprevenido com uma corrente. Seth consegue se soltar, acertando seu rosto enquanto outro capanga tenta agarrá-lo por trás. Mas o protagonista puxa o garoto da corrente, jogando-o contra seu outro adversário furtivo, derrubando os dois. Nesse momento, ele agarra a corrente, dizendo que foi divertido enquanto mostra um sorriso sádico. O líder fica bravo novamente, ordenando que seus capangas acabem com Seth rapidamente. Então eles vão buscar os tacos e a luta de uma vez por todas. Assim que começam a tentar acertá-lo, Seth desvia do primeiro ataque. Com isso, ele encadeia golpes em cada um dos capangas alinhado, livrando-se de todos que estavam em seu caminho, até ser pego de surpresa, ficando imobilizado enquanto outro garoto se aproxima com o taco. Enquanto se prepara para acertar o protagonista, ele rapidamente acerta um chute no rosto enquanto joga o outro contra uma parede. Após se libertar,
lutar, o protagonista se vira contra o garoto, que o imobilizou, desferindo uma série de socos. Outro garoto tenta pegá-lo desprevenido com um taco na mão para finalizar a luta. Ele consegue acertar a cabeça do protagonista, que se levanta sentindo a dor do golpe. Ao ver seu próprio sangue, ele simplesmente perde a cabeça ao se virar para seus adversários. Nesse momento, ele avança contra os garotos restantes do grupo. O líder deles fica simplesmente sem reação ao que acabou de ver. Todo seu grupo foi completamente derrotado por Seth, que permaneceu de pé. Com isso, ele percebe que o protagonista era o mesmo garoto que acabou com seus amigos com um tijolo quando eles eram mais novos. Quando ele avança em direção ao líder, ele se encolhe de medo do protagonista. Steve o agarra pelo pescoço, pedindo para ele dizer quem foi o cara que os mandou fazer isso. Após resolverem as coisas no prédio abandonado, ele retorna ao prédio da escola. Enquanto isso, na sala do conselho, o presidente espera com outros 2 membros. Jason se pergunta por que não recebeu notícias do grupo enquanto Seth se aproxima da sala do conselho, até que o protagonista abre a porta da sala, deixando o presidente surpreso. Seth se aproxima dele lentamente enquanto Jason se levanta, encarando o protagonista. Ele pergunta o que Seth estava fazendo naquela sala, e o protagonista apenas sorri para ele. Nesse momento, ele agarra o pescoço do presidente e o bate contra a mesa. Nosso protagonista pergunta por que ele foi atacado por ordem dele, mas então Sophie chega na sala para falar com Jason e encontra Seth, interrogando. Seth levanta o presidente de volta, dizendo que ele foi um cara de sorte. Após soltá-lo, ele vai em direção à porta enquanto Sophie o observa, assustada. Ele entende qual era a situação e simplesmente vai em direção à porta, deixando Sophie para trás. No dia seguinte, ela se senta desanimada em sua mesa, ainda se lembrando do que viu na noite anterior e tenta se virar para Seth. Naquele momento, o carro de Seth chega à escola com seu tio dizendo que não questionaria o que aconteceu, mas diz que providenciaria alguns guarda-costas para ele. Mesmo com Seth insistindo que nada aconteceu, seu tio não acredita porque seu rosto foi cortado pelo golpe que recebeu. Os dois discutem um pouco sobre a situação até que Seth coloca um fim nisso, dizendo para ele não fazer isso, mas seu tio lembra que eles estão tendo problemas com os líderes de Busan e Poan. Ele já adianta que é melhor que Seth esteja preparado enquanto ele pergunta, apenas que eles fiquem fora de vista. Quando ele chega à sala de aula, Sophie se assusta ao vê-lo. Chegando em sua mesa, Victor o provoca, dizendo que foi uma pena enquanto pergunta se o espancaram. Embora Seth explique que eram 11 contra 1, Victor apenas diz que era bobagem. Um anúncio vem pelos alto-falantes, chamando Seth para a sala do diretor, o que deixa Sophie e Victor curiosos. Victor pergunta se algo aconteceu com Jason porque seu tio é o diretor e seu pai é o verdadeiro dono da escola, já adiantando também para que ele tome cuidado porque não se sabe bem do que ele é capaz. Ao abrir a porta da sala, ele vê Jason com vários funcionários da escola. O diretor, Calvin Shin, confirma o nome do protagonista e menciona que ele causou muitos problemas desde sua transferência. Nesse momento, Jason deixa escapar um leve sorriso. Sabendo o resultado dessa conversa, ele começa a listar os casos de sustos de Seth, incluindo a agressão ao presidente do conselho. Com isso, ele conclui mencionando que Seth foi expulso da escola. O presidente continua sorrindo até perceber que Seth apenas olha para aquele comentário com um sorriso, perguntando se aquilo era sério. Logo em seguida, ele pega seu celular para fazer uma ligação. Em poucos segundos de conversa com seu tio, ele manda comprar a escola que frequenta. Vários carros começam a aparecer na frente da escola, o que deixa os alunos curiosos. O tio de Seth sai de um dos carros, indo em direção à escola, seguido por seus seguranças. Calvin percebe a comoção do tio chegando e pergunta o que Seth havia feito. Nesse momento, o grupo abre a porta da sala do diretor. Jason tenta questionar quem eram aqueles homens, mas acaba sendo imobilizado pelo motorista, que manda que ele fique quieto. Aproximando-se do diretor, o tio lhe entrega um envelope. O diretor fica bravo com eles por invadirem a escola, e o tio apenas manda que ele leia o conteúdo dentro do envelope. Depois de encarar por um tempo, ele abre o envelope e fica chocado ao ver o conteúdo. É mencionado que o diretor vinha envolvendo a fundação em atividades ilegais há anos, e o tio promete não mencionar nada se eles entregassem a escola. Calvin fica bravo, mas enquanto tenta reclamar, é agarrado pelo pescoço. Então o tio menciona que ele estava gastando dinheiro do almoço dos alunos para seu próprio benefício e que eles deveriam resolver isso com calma. De volta à casa dos Shin, Calvin fala com seu irmão, se desculpando porque ele foi forçado a vender a escola, o que o deixa irritado. Seu irmão reclama com ele, perguntando se ele tinha enlouquecido, e tudo que ele recebe em resposta são mais desculpas. Ele examina os documentos, percebendo que era o Sunshine Group, dizendo que eles são um bando de criminosos. Quando Jason chega na sala, seu pai pergunta o
que aconteceu na escola. Jason explica tudo o que aconteceu nos últimos dias e seu pai apenas pega o telefone para ligar para o senador. Ele pergunta à secretária se eles tinham ouvido falar do Sunshine Group. Enquanto isso, no prédio Sunshine, o tio explica o que foi feito, dizendo que foi fácil porque eles eram culpados. Embora Seth pergunte se isso poderia causar problemas, o tio começa a listar todos os crimes que encontraram em seus registros. Nosso protagonista fica impressionado com o quanto descobriu em um dia, e o tio lembra que, como ele estudou naquela escola, eles estavam preparados. Mas então o tio pergunta quem será o novo diretor da Fundação Yongjin, pois acredita que Seth escolheria o novo diretor. No entanto, embora acredite que Seth tinha alguém em mente, ele simplesmente não tinha pensado nisso ainda. No dia seguinte, Seth chega à escola, indo direto para sua mesa. Ao se sentar, Victor observa com curiosidade, que acaba percebendo o olhar e começa a observá-lo de volta. Depois de se encararem por um tempo, Victor desiste e abaixa a cabeça novamente. Sophie observa Seth de longe e reúne coragem para se aproximar dele novamente. Ela pergunta se algo aconteceu, porque ela não o viu depois que ele foi até a sala do diretor. Seth pergunta se ela estava preocupada com ele mesmo depois de vê-lo daquele jeito, e ela diz que ele é um colega de classe. Nossa protagonista dá uma risada leve e sorri para ela, dizendo que não precisava se preocupar. Mas naquele momento, Jason chega na sala, irrompendo pela porta, chamando por Seth. Todos ficam impressionados com a visita do presidente enquanto esperam que ele diga algo. Jason pergunta se Seth acreditava que ele teria medo de um criminoso patético como ele, mas assim que Seth se levanta para ir até ele, Jason simplesmente bate a porta, saindo correndo, o que o deixa sem reação. De volta à sala do diretor, o professor de educação física bate na porta, e um homem dá permissão para entrar. O tio de Seth pede para ele se sentar enquanto ele continua olhando pela janela. Ele pergunta se o tio estava procurando por ele e tenta descobrir como ele poderia ajudar. Então ele pede que o professor se torne o novo diretor da escola, pois era a ordem do novo dono da escola. No final daquele dia, Seth se prepara para ir embora e Jason o espera em um beco com seus amigos. Ele explica que eles deveriam levar o protagonista até ele. Um dos garotos fica impressionado que era apenas sobre capturar um colegial enquanto lembra que ele precisava do dinheiro de qualquer maneira. Mas quando ele vê quem era, ele fica chocado enquanto Seth entra no carro. Jason fica confuso e o garoto fica bravo, dizendo que queria que eles pegassem um assassino, jogando dinheiro na cara dele. Todos os garotos fogem, deixando Jason para trás, o que o irrita ainda mais, querendo saber mais sobre Seth. Olhando para a rua, ele vê uma fila de carros pretos levando Seth embora, o que o oprime ainda mais. De volta ao restaurante da mãe de Seth, ela menciona que ele estava se divertindo. Ele explica que até agora, tudo tem sido muito divertido, mas quando Seth pergunta por que eles não moram com o pai, ela fica tensa. Ao ver a reação dela, Seth diz que não precisa responder se for muito difícil. A mãe força um sorriso, dizendo que contará em outra ocasião. Com essa resposta, Seth apenas se desculpa com a mãe, saindo do restaurante enquanto ela observa preocupada. Então ela se lembra do momento em que o pai de Seth pediu para se separarem por um tempo quando Seth era um bebê. Ela se revolta, pedindo para ficarem juntos enquanto o pai diz que não gostaria de colocar os dois em perigo. A mãe de Seth olha para o filho e entende a preocupação do marido. De volta ao presente, Derek chega ao restaurante dela, dizendo que já faz um tempo que não se veem, o que a preocupa. No caminho para a escola, o tio explica que o professor de educação física seria o novo diretor. Enquanto analisava os dados da escola, vendo que estava em péssimas condições, Seth pergunta se eles podem usar o dinheiro da empresa. O plano do tio era investir 3 milhões ou mais, com a intenção de torná-la uma escola de atletismo novamente. Steve se pergunta se é possível, e o tio explica que os alunos podem ajudar com isso. Ele enfatiza que na Coreia, dinheiro é poder, e Seth se lembra que eles têm dinheiro. De volta à escola, os dois colegas estão dormindo durante a aula do antigo professor, até que de repente, o celular de Seth recebe uma ligação do chefe do grupo Boss. Quando ele atende a ligação, ele ouve Derek tentando provocá-lo, mas fica irritado porque Seth não o reconhece. Quando ele tenta explicar o motivo da ligação, Safe avisa que ele estava em horário de aula e desliga a ligação. Vendo que ele insistiria em retornar a ligação, Seth desliga o celular. Enquanto isso, em um prédio em construção, Derek ouve o aviso de que o telefone não estava disponível. Isso irrita muito enquanto a mãe de Seth apenas se senta na frente dele. Derek ordena que seus capangas vão atrás dele, pensando que desta vez ele acabará com Seth. Naquele momento, o protagonista estava sonhando com o cabelo espetado de Victor, imaginando que se machucaria ao tentar tocá-lo. No final do dia, Seth sai da escola, encontrando uma van prateada parada em frente à escola. Os capangas de Derek saem
saem da van, parando em frente a Seth. Nosso protagonista pergunta quem eram aqueles dois, e os capangas pedem para ele segui-los. Naquele momento, o motorista chega e pergunta o que eles achavam que estavam fazendo. Quando os capangas se viram, eles reconhecem o motorista Rod, que fica bravo com eles por tentarem mandar em seu chefe. Seth fala com eles novamente, perguntando o que eles queriam, e então um dos capangas tira seu celular de seu terno. Eles explicam que foi um pedido de Derek, e Seth pega o celular de suas mãos. Assim que Seth olha para o celular, ele se assusta ao ver sua mãe sentada em uma cadeira em uma espécie de cativeiro. O capanga pede para ele segui-los novamente até que ele percebe a expressão furiosa de Seth. Usando a mão com o celular, Seth desfere um soco em um dos capangas. Quando o segundo pensa em revidar, ele joga o celular para distraí-lo e desfere um golpe. Aproveitando o soco, ele empurra o capanga para o chão, ainda em fúria, cravando 2 dentes em seu punho. Ele segura a cabeça do capanga e ordena que ele diga onde estavam mantendo sua mãe. Ao descobrirem, todos os carros dos guarda-costas seguem para o local enquanto Seth liga para seu tio, que tenta mantê-lo calmo. Nosso protagonista grita, lembrando que sequestraram sua mãe, mas seu tio diz para ele não se rebaixar ao nível deles. De volta ao cativeiro, Derek tenta novamente fazer uma ligação sem sucesso e não entende o porquê. Ele olha para a mãe de Seth, dizendo que não tem nada contra ela, mas não acha certo uma criança correr de Sunshine. No entanto, sua mãe diz que Seth fará um trabalho melhor do que ele, deixando Derek irritado. Ela diz que ele é apenas um delinquente enquanto se levanta da cadeira para se erguer sobre ele. A mãe do protagonista acaba perdendo o sorriso e o encara com um olhar sério e agressivo. Então o tio revela algo a Seth que o deixa completamente surpreso. O protagonista está dentro do carro, muito irritado com o que fizeram com sua mãe. Sua frota de carros chega ao local designado. Seth começa a sair do carro e seu tio está esperando. Ajustando sua gravata, ele pergunta onde está sua mãe. O homem vira o rosto, indicando que ela está lá dentro. Sem pensar 2 vezes, o garoto começa a correr. Então ele sobe as escadas. Chegando com força, ele chuta a porta. Sua mãe está serena, como se nada tivesse acontecido. Surpreso, Kang chama por sua mãe. Olhando ao redor, ele percebe que todos os homens estão deitados no chão enquanto a mulher está de pé. Derek está sendo segurado por sua camisa. No fundo, o garoto pergunta o que está acontecendo, vendo que a sua mãe de pé. Ele está em choque. De repente, seu tio chega, pedindo desculpas à mulher, dizendo que deixará o resto para ela. Aterrorizado, o homem começa a gritar, implorando para que o menino o salve. Magoado e tremendo de medo, ele continua repetindo para que o salvem. Então a mulher se afasta. Baixando a cabeça, o tio demonstra seu respeito por ela. Saindo do local, ela diz ao filho para ir embora, pois eles precisam abrir o café. Assustado, ele olha para a mãe enquanto ela permanece séria. Algum tempo depois, no café, Seth pergunta sobre o que aconteceu. Esquivando-se da pergunta, sua mãe pergunta o que ele quer dizer com isso. Curioso, ele pergunta como ela conseguiu. Sorrindo, ela responde que é um segredo, o que deixa o protagonista ainda mais confuso. No entanto, ela deixa claro que contará tudo a ele quando chegar a hora certa, mas o menino diz que não entende. Felizmente, ela diz que ele não precisa entender porque ela ainda é sua mãe, não importa o que aconteça. Após sua resposta, ele apenas olha em silêncio. Lá fora, o motorista está fumando calmamente. Saindo do carro, o tio chega. Rapidamente, o motorista faz uma reverência. O tio observa os dois de repente. Ele começa a ficar muito bravo, lembrando do passado quando Seth ainda era um bebê. Sua mãe brincava com ele usando um ioiô. No entanto, ela bateu forte na cabeça do menino. Ele cai no chão, assustado. Ele começa a chorar em desespero e continua chorando muito e gritando. Sua mãe tenta acalmar o bebê, brincando com o ioiô novamente. Ela quase o acerta, mas o menino consegue desviar. Mas como ele não tem controle sobre seu corpo, ele cai no chão novamente. Pegando-o, ela começa a abraçar o filho. Seu pai balança a cabeça observando a cena. Ao fundo, o tio observa tudo em silêncio, como se tivesse um segredo. De volta ao presente, ele está com o motorista do lado de fora do café. Quebrando o silêncio, ele chama Romy de motorista. Ele revela que a Yakuza estava por trás de toda a rebelião que aconteceu em Busan. Após a resposta, o homem fica em silêncio. Irritado, ele xinga profundamente o grupo Yakuza. O tio diz a Romy para cuidar melhor do chefe, e o homem se curva, dizendo que cuidará e diz que pode ficar com a arma em suas mãos. Rindo, o homem fica feliz com a notícia, agradecendo ao tio por isso. Mudando de assunto, ele pergunta ao motorista se há alguém que eles possam enviar para a escola. Ele explica que o líder de Santoni Kai, chamado Medaki Ryushin, está indo atrás do chefe e que eles precisam de mais guarda-costas. Isso
Isso chama a atenção do homem. Então ele continua dizendo que precisa encontrar alguém capaz de fingir ser um novo aluno. Algum tempo depois, na casa de Sophie, ela está um pouco chateada enquanto come. Seu pai observa sua filha chateada. Curioso, ele pergunta se algo aconteceu com ela. A menina responde que não é nada. Preocupado, seu pai diz que se alguém a estiver incomodando, ela só precisa dizer e ele cuidará disso. Rindo, ela diz que ele é um promotor e não deveria dizer tais coisas, e seu pai responde que o mais importante é que sua filha esteja bem.